Nesse curso de alemão para iniciantes, a gente vai aprender hoje o que é o acusativo, quando usar e quais são os artigos também no acusativo. Vamos relembrar como é no nominativo e ver como é o acusativo. Oi, tudo bom? Meu nome é Franciele e eu estou criando esse curso de alemão para você conseguir aprender alemão de uma forma tranquila e sem estresse. Bom, vamos começar então. A gente vai começar com a pergunta: o que é o acusativo? Então, a gente tem que entender que a gente já usa isso no português, mas como o método de estudo, o método de aprendizado de uma segunda língua é diferente do aprendizado de uma primeira língua, a gente vai começar com a pergunta, então, o que é o acusativo? Em uma frase, em uma construção de uma frase em uma língua, a gente tem o sujeito que está realizando a ação e o sujeito, alguém ou alguma coisa que está recebendo diretamente essa ação. Então, quando eu falo eu bebo água, eu estou realizando a ação de beber água, a água estar sendo bebida. E ela está recebendo diretamente a ação que eu estou executando. Então, esse sujeito que está recebendo a ação é o acusativo em uma frase. Quando a gente pergunta quem e o que você bebeu, eu respondo eu bebi água. Então, é quando a gente consegue perceber quem é o acusativo dentro de uma frase. Então, alguns exemplos para vocês verem como funciona. Ich sehe den Mann. Eu vejo o homem. Nominativo. Verbo. Acusativo. Ich trinke Wasser. Acusativo. A gente pode escrever o acusativo com artigos definidos, sem artigo e com artigo indefinido. Se ainda não aprenderam qual é a diferença, artigo definido e artigo indefinido, quando eu digo em português, eu vejo o homem, esse o homem, ele traz um sentido de que você e a pessoa com quem você está conversando, vocês já sabem sobre o que vocês estão falando, vocês já sabem quem é esse homem, porque talvez ele já foi mencionado anteriormente. Mas quando eu digo eu vejo um homem, esse ele apresenta, ele traz essa ideia de que esse homem ainda não foi mencionado nessa conversa. Então, primeiro vocês diriam, eu vi um homem. E aí eu posso mencionar depois, o homem estava de camisa preta. Eu digo quando eu estou falando pela primeira vez sobre esse assunto, e quando o assunto é mais uma vez mencionado, eu uso o artigo definido. Então, artigo indefinido para algo quando está sendo mencionado pela primeira vez, e artigo definido quando esse assunto já está sendo novamente mencionado. Essa lógica pode variar de língua para língua. Essa lógica, ela pode, às vezes, variar de acordo com a língua e de acordo com a palavra em si. Mas, normalmente, segue mais ou menos essa lógica de algo que está sendo mencionado pela primeira vez, algo que já foi mencionado. Terceira frase, du hast einen Hund. Você tem um cachorro. E a quarta frase,
Er kauft den Tisch. Ele compra a mesa. E os artigos que a gente usa no nominativo e no acusativo, vocês vão ver que a diferença não é muito grande. A única mudança que a gente tem entre o nominativo e o acusativo é no masculino. Esqueci de escrever, calma. Masculino, neutro, feminino. Então, no nominativo, os artigos são der, das, die, der Hund, das Mädchen, die Frau, ein, einer, ein Tisch, ein Mädchen, eine Frau. E no acusativo, a única diferença é no masculino. Então, den, das, die. Ich habe den Mann gesehen. Ou ich habe das Mädchen gesehen. Ou ich habe die Frau gesehen. E no indefinido, einen, einer. Ich habe einen Mann gesehen. Ich habe ein Mädchen gesehen. Ou ich habe eine Frau gesehen. Bom, se vocês realmente querem aprender alemão para conseguir se comunicar no dia a dia de vocês, é necessário que vocês aprendam isso, que vocês memorizem isso, mas não só a tabela, vocês têm que conseguir memorizar de uma forma que vocês também consigam aplicar isso numa frase. Se vocês estão conversando com alguém, vocês têm que automatizar essa escolha de artigo que você vai usar. Porque quando a gente está conversando na nossa segunda ou terceira língua, o processo mental que a gente tem quando a gente está usando essa língua é um pouquinho mais demorado do que o processo mental quando a gente está usando a nossa primeira língua. Então, vocês precisam encontrar uma forma de automatizar o uso desses artigos e de todos os outros artigos dentro de uma frase de uma forma rápida. Porque quando você está conversando com alguém, você precisa fazer essa escolha rápida e às vezes ela não é automática. Você precisa pensar. Vocês precisam praticar, decorar e praticar para que vocês consigam todos os dias melhorar a comunicação de vocês, tá bom? Bom, muito obrigada por terem assistido até aqui. Se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta ou fofoca, se vocês têm alguma fofoca, escrevam aqui. E eu estou pensando em criar um clube do livro para que a gente consiga criar uma comunidade e também para que a gente consiga ler e aprender vocabulário juntos. Se vocês têm interesse, por favor, deixa aqui no comentário. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço para vocês gostarem do vídeo e se inscreverem no canal. Bom, muito obrigada e até a próxima. Tchau!